país como o Brasil, a situação dos transportes públicos é, sem dúvida, lamentável. Os preços são exorbitantes e a dignidade dos trabalhadores é frequentemente desconsiderada. É comum ouvirmos relatos de ônibus quebrados e serviços ineficientes, mas a realidade é ainda mais complicada. Em muitos estados, como o meu, existe apenas uma empresa responsável pelo transporte, o que resulta em um verdadeiro monopólio. Essa falta de concorrência permite que a empresa opere sem o devido compromisso com a qualidade do serviço, deixando os usuários à mercê de sua própria vontade. Os ônibus, muitas vezes, mais parecem corações de lata do que verdadeiros meios de transporte. A superlotação é uma constante. É tão grande o número de pessoas exprimidas que a cena lembra mais uma cidade indiana do que a realidade brasileira. O espaço reduzido é apenas um dos problemas enfrentados pelos passageiros. A sensação de desconforto é acompanhada pela falta de respeito ao tempo e às necessidades dos usuários. Além da superlotação, enfrentamos os constantes atrasos dos ônibus. É frustrante esperar longos minutos, muitas vezes sob o sol escaldante ou a chuva, apenas para ver um ônibus que deveria chegar no horário aparecer tarde. E, quando finalmente chega, muitas vezes está tão cheio que se torna impossível embarcar. Por outro lado, há os casos em que os ônibus chegam adiantados, como se os motoristas estivessem mais preocupados em cumprir suas rotas rapidamente do que em atender a demanda dos passageiros. Essa dinâmica é totalmente desumana. Os motoristas, em muitos casos, parecem estar em uma corrida constante, como se fossem pilotos de Fórmula 1. A velocidade com que dirigem, muitas vezes desconsiderando a segurança dos passageiros, é alarmante. A pressa em chegar ao destino acaba gerando um ambiente de estresse e insegurança, tanto para quem está dentro do ônibus quanto para aqueles que estão na rua. A falta de consideração pelo bem-estar dos usuários é evidente, e a frustração aumenta a cada viagem. Essas condições refletem um descaso profundo com o serviço essencial. O transporte público deveria ser uma alternativa acessível e eficiente, mas, na realidade, se tornou um desafio diário para milhões de brasileiros. O que era para ser uma solução prática se transformou em um pesadelo, e essa situação clama por uma reflexão séria sobre o futuro do transporte público no Brasil.